E aí, pessoal, tudo belezinha? Mister Darkness aqui novamente para outro react. Bora lá, bora lá. Ai. Hoje é um dia de um tema estressante. Eu até vim no parque com ar puro, longe do quarto, que é o que pessoas que reclamam disso aqui em um videogame deveriam fazer. A cada Pera. Você tá dizendo que pessoas que não gostem que o jogo prega que macho é um lixo e deveria implorar perdão por ser homem, e que mulher é um ser inferior que não pode ser bonita, que é basicamente isso que esses jogos pregam. E que mulher também não pode ter homem, porque eles são um lixo, elas têm que casar com lésbicas, né? Elas só podem ser lésbicas ou casarem com lésbicas. O que dá no mesmo. Você tá dizendo que por causa disso, eu não deveria jogar videogame. Por eu não gostar de jogo que prega isso. É isso? Cada ideia idiota, viu, bicho? Puta que pariu. década, a quantidade de pessoas que joga videogame só cresce. O que é ótimo, porque fez aumentar ainda mais o investimento em novos jogos, mais estúdios abrindo, trazendo jogos para diversos tipos de pessoas diferentes com gostos diferentes. Óbvio que, como tudo industrial que chega num patamar gigante de investimento e grana, vem também jogos que querem um caminho mais fácil, querendo botar goela abaixo como live services, querendo mentir pros players sobre como o jogo é, remasters cagados pra lucrar com nostalgia. Ou tem jogos que só são ruins mesmo. Acontece, toda a mídia tem. A questão é que o gamer é um bicho insuportável. Expectativas tiradas deles mesmos e se decepcionando, culpando o jogo depois. Jogam 2 jogos lançamento e dizem que o ano foi fraco, que jogos antigamente eram melhores, o que é o maior efeito Mandela dessa indústria. Ficar se degladiando por nota de Metacritic ou por seu joguinho não ganhar um prêmio que não muda nada na sua vida. Reclamar que teu jogo tem uma tinta colorida pra te ajudar a encontrar seu caminho. Não querer jogar por causa de uma perspectiva de câmera. Problematizar o formato do rosto de uma personagem ou não. É o seguinte. Você disse um monte de coisa que eu concordo. Aí quando chega nesse negócio de problematizar o rosto de personagem, eu não posso? Ou seja, eu já sei que esse cara é woke. Porque pra ele, a personagem ser feia, ou seja, considerar a mulher como um ser inferior que não tem direito de ser bonita, é algo normal. Esses woke, viu, bicho? Alcançar o seu padrão de beleza, ver uma bandeira LGBT num mapa gigantesco, exigência de um realismo absurdo nível Red Dead 2. É uma série de coisas que só faz você pensar em como essas pessoas se esforçam pra gostar de videogame e que se você é um cara que passa mais tempo reclamando de coisas fúteis do que só jogar, talvez videogame não seja pra você. Eu já vou discordar de novo. É o seguinte, pessoas podem reclamar de um monte de coisa. E boa parte delas pode ser válida. E isso não faz elas menos gamers. Certo? Atrás eu pedi no Twitter e na aba comunidades do canal pra vocês falarem as reclamações mais nonsense da comunidade gamer. Então esse vídeo é como se fosse um compilado de merdas que a gente vê nessa comunidade que adora videogame. O engraçado é que eu adiei esse vídeo pra não ficar num timing tão horrível e esse vídeo tá saindo um dia depois do Natal. Então, Feliz Natal. Eu sou tipo... Caralho, um dia depois do Natal? Eu tô fazendo esse react aqui em outubro. Nossa, já faz quase um ano. Mas é um assunto que não morre, né? Então é tranquilo. de pessoa que eu odeio, eu acho muito besteira a guerra de consoles. Eu acho um bagulho meio infantil, brigar por pedaço de plástico e tudo mais. Eu já falei que sou fã desse fim de exclusivos que tá acontecendo, porque com isso mais pessoas podem jogar. E no fim, jogos são feitos pra isso, pra que todos joguem. E você pode decidir qual plataforma te deixa mais confortável, te dá mais benefícios, alguma outra coisa. Mas É o seguinte, a guerra de consoles feitas pelos jogadores é um negócio tosco e, sinceramente, é coisa de criança. É muita tosqueira brigar por causa de videogame. Mas veja bem, a guerra de consoles feita pelos jogadores. Isso é imbecil. Mas a guerra de consoles dos consoles entre si, eu quero é que eles briguem. Eu quero mais que eles se lasquem brigando. Eu quero que os consoles, cada um deles tente dar os melhores jogos possíveis para vencer o concorrente. Porque se eles não concorrem um com o outro, quem se lasca é nós, jogador. Se a Microsoft sair do mercado e a Sony estiver sozinha, e ela não tiver mais concorrente, para que ela vai se esforçar para ter jogo bom? Não vai precisar mais. Ela vai poder empurrar qualquer lixo e o pessoal não vai ter mais opção. Não tem concorrente mesmo. Sabe? Então a guerra dos consoles, se ficar entre as empresas concorrentes entre si, é totalmente saudável.
Agora, eu não quero os jogadores brigando por essa besteira, porque aí é coisa de criança mesmo. Sério, antigamente o pessoal reclamava que uma plataforma X era porque tinha jogo de pai triste, ou porque o outro só tinha FPS genérico, porque o outro é pobre PES, ou porque não tem jogo. Umas coisas muito besteira que você só ignorava, tá ligado? Mesmo eu odiando, eu tô sentindo saudade disso, tá ligado? Aqueles negócios de tipo, você vê que era menos pior só quando perde. Porque deixaram de fazer guerrinha de pedaço de plástico pra racismo, xenofobia, homofobia. Cara, vamos chegar lá ainda. Normalmente Era menos pior. eu ouço bastante de que jogos não são como antigamente. Pergunta pra um ser desse se ele jogou 2 jogos que lançaram esse ano. Ah, mas os jogos são caros, eu vou jogar como? Tá, não precisa comprar, só não fala o que você não sabe. Simples assim. No outro dia eu tava no Twitter e uma pessoa postou falando mal dos indicados da Steam, que pra quem achou o TGA ruim, olha os indicados da Steam, tá ligado? E aí eu falei, pô, Balatro, Stalker 2, Wukong, Space Marine 2, Helldivers 2, pô, eu falei, os 5 são muito bons. É. Os 5 parecem muito bons. Não tô vendo o problema. Você jogou? Aí o cara, não, tô devendo 5. É foda, a internet Puta que pariu. Aí não tem como mesmo, não. Aí não dá. Aí não dá mesmo. fez as pessoas terem a necessidade de opinar sobre tudo, até o que elas não sabem. É foda. Mas aí as pessoas usam como argumento. Nesse ano saiu Esquadrão Suicida, Skull and Bones, Concorde, Ano Lixo, os jogos estão morrendo. Legal, você me deu 3 exemplos extremos. Eu posso te dar o triplo de jogos bons que saíram. Como eu falei no início, aquele papo de que antigamente os jogos eram mais únicos, mais inovadores, eram melhores e tinham alma, é uma das maiores mentiradas que o pessoal saiu falando por aí. Aí você fala que os jogos eram melhores antigamente e os jogos eram assim. Ei, é fácil você dar um exemplo extremo de jogo ruim pra validar o seu argumento. Sim. Igual você acabou de fazer com Skull and Bones. As pessoas não param pra pensar que antigamente a gente não tinha a informação que a gente tem hoje. Tem muito jogo lixo que saiu naquela época que hoje virou Lost Media, que flopou legal. E é óbvio que as masterpieces que vão ser lembradas. Da mesma forma que daqui 20 anos os caras vão ficar falando em como Red Dead 2 era incrível e os jogos eram melhores antigamente, e hoje é só FIFA 44. Hoje em dia as editoras gastam uma grana absurda em marketing. Jogos que são medianos pra baixo vão ser muito vistos. Porra, a gente teve Forspoken na Times Square, bicho. Os caras não gastavam. Cara. Forspoken na Times Square, cara. Olha o que os caras gastaram de marketing, cara, pensando que o jogo ia vender só por causa dos gráficos. Eu imagino, eu imagino que eles estavam pensando que ia vender só por causa dos gráficos, né? Porque se eles conhecessem a história do jogo e a protagonista, que é insuportável, pensa numa mulher insuportável, cara. Putz, eu vi o pessoal jogando, cara. Antes dela, ela começa no nosso mundo real aqui, sabe? Antes de ir pro mundo de fantasia. Antes dela ir pro mundo de fantasia, eu já queria ela morta. Porque pra começar, ela é bandida, ela é ladra, ela rouba. E acha que tá no direito dela de roubar, porque ela é negra e é preconceituosa e odeia branco, e branco tem que morrer, e pela... Como é? A dívida histórica. Roubar é justo por causa da dívida histórica. Vai tomar no cu, mulher. Ela acha que por causa disso roubar é legal. Só que ela é tão estúpida, tão estúpida, tão vagabunda, essa desgraça, que ela rouba um dinheiro lá e ainda perde no incêndio. Sendo que bastava ela baixar a mão, pegar o dinheiro, colocar no ombro, enquanto ela ia pegar o gato dela. Porque ela deixou de pegar o dinheiro pra ir salvar o gato dela. Só que ela poderia muito bem ter só colocado o dinheiro no ombro. Essa retardada. Sabe? É insuportável demais, cara. Eu não aguento gente retardada, não. Eu queria morta. Antes mesmo dela chegar no mundo de fantasia, eu já queria ela morta. E quando ela chegou naquele mundo de fantasia... Ah, que mulher insuportável. Meu Deus do céu. Cara... Ave Maria. Sério, bicho. Eu acho que de todas as protagonistas que eu já vi em um jogo, essa daí, até agora, deve ter sido a mais insuportável de todas. E eu nem joguei o jogo. Eu só acompanhei gente jogando porque eu já sabia que eu não queria jogar. Quando eu conheço um jogo novo, eu leio análises dele e todo tipo de coisa, e vejo gameplays de youtubers que eu gosto e tudo mais, pra ter certeza se eu vou comprar ou não um jogo e vou jogar. Porque o meu tempo é curto. Eu não posso simplesmente dar dinheiro num jogo e perder 80 horas da minha vida jogando pra descobrir se o jogo é bom ou não. Certo? Isso é coisa de gente vagabunda.
Então, eu... Quando eu vi que eu não ia jogar o jogo, eu decidi simplesmente assistir pessoas que eu gosto jogando ele pra ver as reações dela e pegar todos os spoilers do jogo. Mas essa personagem, cara, quem aguenta esse lixo de protagonista, cara? Quem escreveu ela? Se a pessoa que escreveu ela achou que ela parecia heróica falando aquelas coisas, eu sinto muito, mas essa pessoa também deve ser uma pessoa insuportável. Essa grana toda pra fazer marketing em um jogo. Até porque a atenção pros jogos eram muito menores também. É muito fácil a gente conhecer jogos que não são nada demais hoje em dia. Porque a nossa atenção vai pra esses jogos que são gastos milhões em marketing, mas são bem ruins mesmo. Mas tem muitos jogos bons que ficam meio em segundo plano, passa batido e são muito bons. Já jogou Rime, Steel X The Deep, Jusante? Pois é. Antigamente, Nunca nem tinha ouvido falar desses jogos aí. Cara, jogos inovavam mais, é lógico. Eu lembrei agora que no passado, num passado distante já, quando eu tinha o quê? Acho que cerca de 15 anos, 16 anos, eu conseguiria dizer todos os jogos que existiam na biblioteca do Play 1. Todos eles. Provavelmente todos os de Super Nintendo também. Não todos, porque tem uns obscuros lá que só lançou no Japão, esse daí não tem como eu conhecer, né? Mas teve uma época que eu podia dizer que eu conhecia todos. Eu me orgulhava muito disso. Mas, meu amigo, quando começou a sair jogo de PC, PS3, não sei o que, não sei o que, não sei o que, eu nunca mais consegui. A Steam mesmo, ela lança não sei quantos mil jogos por ano. Não tem nem como eu saber quais são todos os jogos que saiu em um mês. De tanto jogo que lança. É impossível. E só vai ficar pior. Porque não tem só a Steam, né? Tem os consoles também. Então, a gente não conhecer todos os jogos é a coisa mais normal que tem. Não tem como. Quanto mais tempo passa, mais difícil é criar coisas inovadoras. Porque antigamente tinha menos coisa, quase tudo era uma inovação. Eu concordo com ele. Hoje em dia é difícil inovar porque não tem mais o que inovar. Já foi tudo. É igual speedrun, sabe? Que depois que todo mundo coloca os recordes lá, fica cada vez mais difícil colocar o recorde, porque todo mundo já fez o melhor caminho possível. É simples. Além de precisarem criar alternativas criativas pros hardwares fracos da época, tipo a névoa do Silent Hill ser só pra conseguir carregar o cenário e virou parte da lore do game, hoje em dia a gente não tem essas limitações. As inovações eram pra fazer o projeto acontecer. Eles precisavam de criatividade pra fazer o projeto criar vida. Se eles tivessem um hardware bom naquela época pra rodar qualquer coisa, capaz de nem ter Silent Hill hoje, tá ligado? O que eu vejo sim é que jogos precisavam ser genuinamente muito bons ou únicos pra serem vistos, já que a internet não tava no seu auge pra todo mundo ficar sabendo. Mas hoje ainda é assim. Pelo menos para as grandes empresas. O que elas não levam em conta é que, tipo, tem umas empresas woke que não estão nem aí se o jogo vai dar prejuízo, não. Porque não é as empresas que se lascam quando o jogo vai vir. Porque esses estúdios woke foi tudo financiado lá com a USAID. Então eles já têm a grana pra fazer o jogo e tudo mais. Sabe? Se o jogo perder, eles não perdem nada. Ou um puta investimento por trás pra marketing em Times Square, em aviões, como em Persona 5. Tinha que ser por revistinha, boca a boca, coisas da época. Sua única alternativa era ser bom ou você vai ser esquecido. Hoje em dia, eu vejo isso nos indies, inclusive. Muito estúdio independente não tem grana pra gastar em marketing absurdo. A alternativa deles é trazer algo diferente, bom, único. E pode ter certeza que tem jogos indies que são muito bons que você nunca ouviu falar, que eu nunca ouvi falar. E eu tenho certeza absoluta disso. Ainda bem que a Steam tá cada vez melhor em fazer um sistema de busca lá por gêneros e qualidade, sabe? E idade. Você coloca lá, eu quero um jogo que seja, sei lá, Metroidvania. Ele só pode ter sido lançado há tantos anos atrás. Ele tem que ter sido de muito nicho, sabe? De uma galera muito específica, sabe? Você vai refinando a busca até ficar só aqueles jogos ali. Você consegue descobrir um monte de jogo bom no gênero que você quer, cara. Você falar a lista de descoberta da Steam, né? Que eles têm lá para apresentar jogos a você. Aquilo é maravilhoso, cara. Aquilo é maravilhoso. A lista de descoberta da Steam, cara. Você vai descobrir tanto jogo ali, cara. Se você estiver procurando jogo para jogar, não tem lugar melhor na Steam para procurar. Até pra quem tá nos consoles, porque tem muito jogo lá na Steam que lança pros consoles também, né? Porque eu tenho certeza que nos consoles não tem essas coisas, não.
passou batido. Lançam centenas de jogos bons por ano, e eles são tão bons quanto os antigos. A questão é que você só vê o que as empresas gigantes te forçam a ver, ou você mesmo que tá acomodado só jogando jogo realista igual, que é outra das reclamações da galera. Reclamar de gráfico de jogo é algo que eu só acho meio triste mesmo. Pessoas que se limitam a jogar só gráficos fodas se privam de experiências incríveis, que pra um jogo ser grandioso ele precisa ser exagerado, fotorrealista. De novo, é o mesmo cara que fala que os jogos estão todos iguais, não inovam. Eu soltei a review do Metafora e teve gente falando que jogo com gráfico de anime não merecia jogo do ano, e vocês já devem ter ouvido muito a galera desmerecendo o Astrobot por conta do gráfico simples dele. Tem um povo que tá puto com o Astrobot até hoje. Tem um povo que tá puto com o Astrobot até hoje, cara. Ai, esse pessoal, cara, não sabe se divertir. Olha só, esses dois jogos receberam as maiores notas de 2024. Não que eu ligue pra nota, vocês sabem que não, mas é só pra mostrar que gráfico não define nada. Eu ligo pra nota um pouco. Novamente, nota é tipo uma seta apontando o caminho. Ela lhe dá mais ou menos uma ideia da qualidade do jogo. Mais ou menos. Ainda assim, você ainda tem que formar sua opinião com recursos de fora. Análise de gente que você segue, sabe? Esse tipo de coisa. Um cara que deixa de jogar o jogo e desmerecer ele por causa do seu estilo artístico, algo que é muito mais pensado do que um gráfico fotorrealista, esse cara não gosta de videogame, convenhamos. Eu não tô na nova geração pra jogar esses joguinhos de PS2 aí. Você tá ligado que Astrobot usa mais as mecânicas da nova geração que todos os jogos que você joga, né? O caso da tinta amarela ou de lugares que são muito óbvios que te bloqueiam um caminho é um caso muito engraçado. Engraçado porque tem alguns jogadores que são tão prepotentes que eles acham ruim a tinta amarela no jogo deles, porque é como se o jogo estivesse chamando eles de burros. Eles se ofendem por isso. Esses casos de tinta amarela... Cara, esses casos de tinta amarela, o pessoal fica meio ofendido, porque, de certo modo, realmente é o jogo lhe chamando de... Não de burro. É o jogo lhe chamando de distraído. Certo? Porque eu lembro que a Capcom colocou uns beta tester lá, no remake de Resident 4, pra jogar o Resident 4. Aí tinha os negócios lá, os barril, né? Com tinta amarela e tudo mais. A Capcom percebeu que se ela não colocasse a porra da tinta amarela nos barril e tudo mais, nos objetos destrutíveis, o pessoal pensava que eles faziam parte do cenário e simplesmente ia embora. Deixava tudo pra trás. O pessoal deixava um monte de item pra trás, porque se não tivesse a porra da tinta amarela, eles não percebiam que o negócio não faz parte do cenário. Sem falar que, tipo, eu que faço lives, eu quero a tinta amarela. Porque enquanto eu tô fazendo live, eu só tô com metade da minha atenção no jogo. A outra metade tá no chat. Muita coisa eu passo batido. Se não for a tinta amarela gritando, dizendo que o item tá num determinado lugar, eu posso passar batido. E quando eu assisto as minhas próprias lives, eu noto tanto de coisa que eu deixei passar batido. Porque, tipo, eu fico assistindo a minha live, aí eu fico olhando pro jogo, porque eu não preciso mais olhar pro chat, né? Eu posso simplesmente colocar em tela cheia e ver só o jogo. Aí eu vejo tanto de coisa que eu não reparo e fico culpando a mim mesmo, pensando, puta que pariu, como é que eu passei direto por aquele negócio ali? Por que eu não vi? Mas é porque a gente tá distraído enquanto tá em live. Então, pra nós, streamers, essa tinta amarela é quase que obrigatória. Então, eu queria que elas fossem algo opcional. Não que elas desaparecessem. Se elas desaparecerem, um monte de streamer aí se fudeu. Amarela, tinta vermelha, bloqueios que te colocam no mapa, é a direção de arte do jogo tentando te guiar de alguma forma. É uma forma, entre muitas aspas, sutil de guiar o jogador. Todo cenário de um jogo tem uma direção de arte que vai ser usada pra levar o jogador pra um lugar certo. Tem jogos que usam coisas como tochas, como no Kong, eu lembro disso. Tem vários casos muito criativos também. E tem jogos que enchem de tinta amarela, como Resident Evil. Eu usei aspas no sutil porque tem esses casos em que não faz sentido ter tinta mesmo. Já em Steel X The Deep, que eu mencionei, até que faz sentido com o cenário, as fitas e tintas. O foda é que tem tantas outras coisas que os players poderiam dar mais atenção, tipo como a história anda, ou bugs, ou mecânicas de gameplay, algum outro problema, mas não, essa placa aqui tá me incomodando, não dá. É que vocês não fazem ideia o tanto de gente que dropa jogo por não saber onde tem que ir. Essas tintas viraram a solução mais fácil pra guiar esses jogadores. Concordo. Claro, eu gosto muito mais quando é algo mais orgânico, mas pelo menos existe, né? Como esse cara falou, os caras reclamam de tinta amarela, mas se for tirar, os caras não sabem pra onde ir. Exatamente. Tá aí. Esse cara disse tudo. O pessoal reclama de tinta amarela, aí os desenvolvedores vão lá e tiram e pronto. O pessoal não sabe mais pra onde ir. Aí depois vem a reclamação que não tinha nada indicando pra onde ir.
Tanto que um plus é que o Black Myth Wukong, pelo menos na minha experiência, ele guiou bem, porque eu gosto de prestar atenção na direção de arte, então eu via coisas que eram bem claras, que estavam me guiando, mas muita gente reclamou que o jogo se perde muito fácil. Não tem nada pra te guiar. Não tem tinta amarela, os caras achou ruim, tanto que os caras colocou o mapa depois, né? Então é só tinta. Um jogo do Indiana Jones saindo no começo do mês, que eu zerei e é um jogaço, voltou com os grandes jogadores reclamando que é um jogo primeira pessoa. Eu até fiz um vídeo no canal secundário só sobre isso, porque, meu Deus, tinha gente falando que o estúdio era preguiçoso, incompetente por fazer jogo em primeira pessoa, que jogos em primeira pessoa não inovam desde a sua criação. É bizarro porque Nossa, que bizarro. Esse pessoal que não entende jogo em primeira pessoa, cara, são as pessoas que eu acho bizarra. Porque, tipo, primeira pessoa é você olhando pela visão do protagonista. Se eu posso ver pela visão do protagonista, por que que eu vou querer que o jogo seja em terceira pessoa? Por que que eu vou querer ser o cameraman quando eu posso ser o próprio protagonista? Eu não entendo esse povo. Por que que vocês preferem ser o cameraman? Sério. esses caras têm uma preferência, o que é comum, mas tratando o contrário do que eles gostam como ruim. Chamar os caras que fizeram Wolfenstein de incompetentes. A questão é que existem jogos primeira pessoa que são preguiçosos e tem jogos terceira pessoa que são preguiçosos. A perspectiva do jogo não define a qualidade dele. Pro cara que só joga games em terceira pessoa, eu só sinto pena igual o cara que só joga gráfico realista. Eu também. Eu também. Eu só lamento, cara. Quer dizer que você não joga em primeira pessoa? Você que tá perdendo. Você se limita a experiências que marcaram a indústria por causa de frescura. Aí só deixando claro que eu não tô falando de quem tem cinetose, que é a parada de você sentir enjoo quando joga jogos primeira pessoa. Eu tenho esse negócio aí. Mas a minha cinetose, ela é bem fraca. Ela é só com borrão. No caso, motion blur, depth of field, né? Que é profundidade de campo. Essas coisas que faz ficar o fundo borrado, ou então coisas ao lado do personagem borrado, elas me dão dor de cabeça. Me dá náusea e todos os tipos de desconforto aí. Eu tenho essa cinetose. Então, jogos como o Octopath Traveler, que tudo é blur, eu não chego nem perto. E todo jogo que eu vou jogar, 100% deles, eu tiro a profundidade de campo e o motion blur. Eu tiro tudo. Desfoque de movimento, no caso. Todos os desfoques eu tiro. Todos eles. E se for um jogo que não possa tirar o desfoque, eu dou uma olhadinha se o jogo vai ou não me dá dor de cabeça. Se ele der, eu dropo o jogo na hora. Pessoa, porque aí você não tem culpa de nada, não tem o que você possa fazer. Mas devia ter as duas perspectivas. Não, porque perspectiva faz parte do design do jogo todo, de como a gameplay vai funcionar. Indiana Jones é um immersive sim, não funciona em terceira, ele é todo arquitetado pra isso. Assim como o diretor do Alien Isolation disse numa GDC, jogos na sua pré-produção são pensados em diferentes perspectivas e mecânicas até encontrar melhor que eles buscam, ver o que traz mais imersão que eles querem, é só uma decisão criativa. Mas pegaram a cara do Harrison Ford pra não mostrar a cara dele. Cara, se você jogou o jogo, você descobre que todo o diálogo rola uma cutscene bem dirigida que mostra o Harrison Ford, e é uma vibe bem dos filmes, mais bem feito que muito jogo terceira pessoa que tu joga aí. É muito mais fácil e respeitoso você dizer, não curto primeira pessoa, pode ser bom, mas eu não joguei, então não vou opinar, não é minha vibe. Mas é claro que o gamer precisa ser um boçal sobre tudo que ele opina. Como os eventos de videogame que, cara, vocês têm noção que teve gente que falou que o evento do TGA que teve na outra semana foi fraco, que foi uma bosta, decepcionou. Bom, é porque tem muita gente também que acha que o TGA é um negócio assim que deve ser levado 100% como palavra divina, por assim dizer. Sabe? Se eles disserem que tal jogo é o jogo do ano, você não pode reclamar. Porque é o jogo do ano e ponto final. Como se a nossa opinião não valesse nada. Algo assim. Assim, eu só consigo falar pra essas pessoas, tipo, mano, sei lá, desculpa, você deve ser uma pessoa muito difícil de agradar. Eu já falei num vídeo aqui que essa galera que se decepciona com o evento nunca vai estar satisfeita se não trazerem um sonho inalcançável deles. Tem uma galera que nunca vai estar satisfeita. No meu caso, eu simplesmente não ligo pra TGA e coisas do tipo, porque não importa a opinião deles, por assim dizer. Vamos lá, vamos supor que eles tenham 5 jogos do ano, mas eu, Mr. Darkness, acho que nenhum dos 5 deveria ser jogo do ano. Porque pra mim, eu tenho um outro jogo do ano. Então, por que eu vou dar ouvidos pra TGA?
Feitos tranquilos, como o State of Play, que mostra jogos interessantes, só que um pouco menores, o cara fala que foi uma merda. E aí, quando vem um evento comemorativo de 10 anos do TGA, que é obviamente um evento pra mostrar coisas mais gigantes, né? Não vai ser sempre que vai ter um bagulho desse. O cara fica puto porque não teve GTA 6, Elder Scrolls 6, e fecha os olhos pra todo o resto. Sério, o gamer, ele quer ser infeliz, ele se esforça pra ser infeliz. Se você gosta de videogame, você busca jogar, ter experiências diferentes. Porque depois vem aquela história de, ai, eu tô cansado de jogar videogame, ai, eu perdi a magia com videogame, eu jogo 10 minutos e passo pra outro e pra outro. Tô na crise gamer, isso é culpa da indústria. Meu filho, isso vai acontecer com qualquer mídia que você vai consumir. Eu concordo com esse cara disso aí. Porque tem tanto jogo, cara, pra pessoa jogar. Se a pessoa tiver com essas coisas aí que ele disse aí realmente a pessoa não tá querendo jogar, não. Não sabe como descobrir bons jogos. Nicho literário que eu consumo bastante, por mais que eu não leia tanto, chamam de ressaca literária, que é você ler por muito tempo e depois você dá uma cansada. É normal. Você não vê essa galera falando que os livros não são mais como antigamente, que tão uma merda, porque normalmente quem lê, o cérebro não tá tão lisinho quanto você que só joga COD, né? O que essa galera faz, e eu fiz em 2023, que foi a época que eu menos tive vontade de jogar videogame assim, foi assistir filmes. Eu via papo de, tipo, um filme por dia, era muito mais gostoso, porque eu tava vendo como um novo hobby. Então, sei lá, minha dica pra você é leia livros, vai pro parque, sai com os amigos, vê série. É uma boa dica também. Pronto, se você é cansado de jogos, porque você não encontra bons jogos, o que, sinceramente, hoje em dia, eu acho que é por incompetência sua mesmo, porque tem muito jogo. Muito! Não encontrar um jogo divertido num monte de jogo, aí, meu amigo. Então, vá fazer outra coisa, cara. Vá assistir filme, vá ouvir música, vá ler livros, vá sair pra um parque, vá pra uma danceteria, vá pra um ginásio. Como é o nome do ginásio em português? Eu só lembro desse nome em inglês. Vá pra uma academia, pronto. É porque academia em inglês é gym, de ginásio. Então, às vezes eu só lembro da palavra em inglês. Pronto, vá pra uma porta da academia, fazer uns exercícios, vá, sei lá, praticar alpinismo. Alguma coisa. Qualquer coisa. Se você tá numa ressaca gamer, você vai se forçar a jogar mais, não torna o seu hobby um emprego. Um jogo pode ser muito bom, mas se você se forçar a jogar, a zerar, numa época que você não tá na vibe, a sua experiência vai ser uma merda. E depois você vai sair falando que o jogo é uma merda. É toda uma questão psicológica. É a sua mente, não o que você consome. Eu sei que eu poderia fazer um vídeo sobre cada um desses problemas, dá pra fazer um roteiro sobre cada um fácil, mas sei lá, eu acho que ia ficar uma vibe muito negativa, fazer vídeo atrás de vídeo de coisas negativas assim sobre a indústria. Então por que não juntar tudo e ter uma visão geral de mostrar que a comunidade que joga tá cada vez se perdendo mais em gostar de videogame, se divertir, curtir experiências novas e só focando em coisas ruins atrás de coisas ruins. Porque, como eu falei no início, jogos cresceram absurdamente e só crescem mais e mais. Com isso trazendo jogos pra todo tipo de pessoa, jogos que são feitos pra públicos específicos, como uma Peppa Pig pro público infantil, um público mais adulto, um Metal Gear, que é mais político, pra um público mais casual, um Uncharted, pra uma galera mais hardcore, um Dark Souls e por aí vai. E quando eu falei pra vocês me falarem as reclamações mais nonsense da comunidade, teve duas que vocês comentaram absurdamente, que é modo fácil em Souls-like e lacração no mundo dos jogos. São dois assuntos que não tem como falar decentemente sem vir a torcida do Flamengo inteira querer te matar. Sobre o modo Easy em Souls-like, eu já até fiz um vídeo sobre aqui no Reboot, mas o roteiro tava tão bagunçado que nem vale a pena você assistir, não precisa não. Mas basicamente é o que eu falei várias vezes sobre propostas e públicos. Esses Souls da From Software ficaram conhecidos, criaram essa fama e esse amor da fanbase por conta de serem desafiadores. Onde a graça, o propósito é você tentar de novo e de novo, tentar diferentes builds, diferentes movimentos, diferentes formas pra vencer um boss. É como um jogo de ritmo, de você decorar movesets, coisas mais naturais do que só mudar uma seleção de dificuldade. Vai farmar. É jogo pra masoquista, cara. É jogo pra masoquista. Se você quiser jogar esse jogo no fácil, você tá tirando toda a essência que faz ele dar prazer dos masoquistas. Então, eu não sei não, velho. Esse pessoal que quer jogar Souls no Easy é o pessoal estranho. Summonar um NPC, usar um item que seria a fraqueza do boss, tentar com uma arma de longo alcance, usar magia, escudo, e por aí vai. A parada que o próprio Miyazaki falava era isso, a perseverança, da gente aprender e não desistir. Não faz o menor sentido um jogo que cresceu dessa forma, que ficou conhecido por ser assim, das pessoas amarem por ser assim, largar essa essência. Elden Ring virou mainstream e com isso surgiram pessoas que nunca jogaram exigindo isso. Tá tudo bem você colocar outros jogos no fácil. Eu mesmo, quando fui jogar Metal Gear 3 pela primeira vez, já que era a minha primeira experiência naquele tipo de jogo, mais stealth hardcore das ideias e eu tava sofrendo bastante, eu botei no fácil e beleza. Agora, se eu tô indo pra um jogo que foi projetado pra ter um desafio, eu tô indo lá pra isso, né? Pra sofrer. A galera gosta da sensação gostosa de vencer um boss depois de muitas tentativas, é uma chuva de satisfação. Pra essas pessoas masoquistas é mesmo. Pra mim é só tédio.
É tipo o exemplo que eu dei de jogos puzzle. Eu não gosto de jogo de puzzle porque eu não gosto de ficar pensando. E aí eu vou pedir um modo em que os quebra-cabeças se resolvem sozinho pra eu poder jogar. Da mesma Não faz sentido. Eu gosto de puzzles. Eu gosto de jogos de puzzles, mas eu evito de jogar eles na live porque, você sabe, a gente tá com a mente distraída. 50% prestando atenção no jogo e outra 50% no chat. Então, puzzles confunde tudo. forma que o propósito do Souls é fazer você ter o desafio de tentar e tentar, o propósito de jogo de puzzle é fazer você pensar. Se eu não quero pensar, não é pra mim. Eu não vou jogar. Sei lá, vou jogar agora For onde os caras não deixam eu ficar 3 segundos pensando que eles já falam a resposta. Acho que aqueles anéis deviam estar girando. Eu vi gente falando que quem trabalha direto, chega em casa cansado, quer jogar um Dark Souls e não tem tempo nem paciência pra ficar 2 horas no boss. Pô, paciência, mano. O jogo não tem culpa da sua e da minha realidade. Vai jogar os jogos que estão encaixando na sua realidade atual. Ai, mas pra quem tem deficiência, o jogo precisa ter essa acessibilidade pra quem tem dificuldade. Nossa. Sério que vai jogar essa carta aí da deficiência? Cara, acessibilidade é diferente de dificuldade. Uma pessoa que é cega, ou não tem os braços, ou coisa do tipo, ela é incapaz de jogar da forma tradicional. E nisso vem mecânicas e coisas dentro do jogo que ajudam essas pessoas, como em The Last of Us 2, por exemplo, que tem vários tipos de acessibilidade. Agora, uma pessoa que é ruim no jogo, ela não é incapaz de fazer. Ela só não quer ter o esforço de tentar e aprender. O pessoal quer usar essas pessoas com deficiência pra crescer em argumento, se é que elas estão cagando pra essas pessoas, elas nunca se importaram. Nem todo jogo é pra você. Você não é obrigado a jogar. Eu sei que o FOMO faz você ter essa necessidade. Você quer participar da rodinha da galera que fala do Souls e tal, mas tem coisa que não é pra gente. Fazer o quê? É a vida só. E a gente vai pra ele, o que a galera mais comentou, a coisa mais insuportável, a cultura woke. Pra ser sincero, eu fiquei até tranquilo de ter lido os comentários de gente falando que também achava isso insuportável, porque eu tava me sentindo meio maluco, que parece que só eu me incomodava com essas pessoas. A única vez que eu falei sobre isso no Reboot, tirando as lives, porque é um ambiente mais tranquilo, dá pra conversar de boa sobre, foi no vídeo do Esquadrão Suicida. E foi incrível como, mesmo eu deixando claro que eu entendo algumas críticas sobre essa parada toda, só o fato de eu discordar de algumas questões que os caras diziam que era woke no jogo, uns caras ficaram muito putos porque ou você concorda 100% com eles, ou você é o inimigo. Tinha nego É porque normalmente, se você vê um negócio woke e você deixa claro que você não liga, é porque você é woke. É simples. Eu aqui, só de ver a sua introdução desse vídeo, já tenho plena certeza que você é o woke, camarada. falando tipo, nossa, esse é o posicionamento do Reboot, menos um inscrito. Cara, eu tava opinando sobre um jogo. Olha o nível de alienação dos caras. Meu cu tá pegando fogo, literalmente. Isso vai no vídeo. Enfim, eu vou falar bem de boa, tá? Continuando na minha linha de raciocínio de que jogos estão maiores do que nunca, trazendo jogos pra todo tipo de pessoa, sendo feitos por todo tipo de pessoa, de culturas e ideologias diferentes, mensagens diferentes pra passar, diferente de um lado, mas de gameplay, que é o exemplo do gênero que eu dei sobre o Souls. Aqui é sobre o sentido artístico, narrativa, mensagem a ser passada, tipo o Salt of Midnight, que é um jogo sobre cultura negra mesmo, que se passa no sul dos Estados Unidos. A vibe é essa, é feito por uma galera que tem as suas experiências, sua vivência e querer expressar isso. A arte é isso. É tipo o filme da Barbie, ser feito de mulheres pra mulheres. É a mensagem querendo ser passada ali. E não que eu, como homem, não posso gostar. Da mesma forma que eu tô hypado pro Salt of Midnight sendo branco. Só são pessoas com as suas realidades fazendo obras das suas realidades. Sim, mas você tá esquecendo da cultura woke que estraga franquias consagradas. Você tá falando dos jogos que já foram criados woke e que não estragam os outros jogos. Eu vou ficar esperando ele ir pros jogos que foram estragados pelos woke. Vamos ver se ele vai. Ó, vamos ver se ele é tão woke que não consegue enxergar os jogos que foram destruídos. Neil Druckmann também já falou abertamente que tem essa ideologia junto ao estúdio e as obras vão seguir nesse sentido. É a realidade do lugar que eles trabalham, dos seus criadores. How girls feel about themselves and how us as guys kind of view girls. These things teach us these elements. I have this secret agenda that's becoming less and less secret the more I talk about this stuff. I wanted to create one of the coolest non-sexualized female video game protagonists. There's an opportunity here to change the industry. And I know that sounds pretentious, but that was my goal. É bom colocar E esse seu objetivo aí, cara, eu espero que fracasse miseravelmente. Pra você deixar de estragar jogo, filho da puta. Pro Plus é sempre bom deixar coisas claras, porque esse assunto os caras podem te tirar de contexto tão facilmente, é que é bom deixar claro que eu não tô mostrando isso aqui pra te empurrar nada. Eu só tô ilustrando que nem sempre é um movimento querendo te forçar alguma coisa, ou uma empresa inserindo superficialmente. Não, o movimento querendo te forçar, não. Não. Aquele negócio lá da USAID que tava financiando pra fazer lavagem cerebral pra todo mundo ficar woke, não é querendo te forçar, não. Não.
uma pauta, mas só um criador que tem o seu pensamento e quer colocar isso na sua obra, como se você estivesse criando a sua e colocando os seus ideais. Não é um crime, você pode discordar e jogar mesmo assim, ou não também. Tem muitos outros jogos que vão se encaixar nos seus costumes, nos seus princípios, se você se considera uma pessoa mais fechada pra consumir obras de pensamentos diferentes do seu. Eu não consigo ver como algo negativo a gente chegar num ponto onde todos podem jogar videogame e todos podem fazer videogame também. E sim, tem níveis extremos e superficiais que eu também enxergo. Todo mundo enxerga. Essa é a indústria como um todo, infelizmente, não é só os jogos. Eu acho paia que existe uma empresa terceirizada pra cuidar desses tópicos na sua obra. Eu queria que fosse de uma forma mais orgânica, natural, feito direto de seus criadores. Não Mas já tinha. Pô, cara, a Disney, ela era muito mais multiculturalista. É assim? Multiculturalista? Ela era muito mais e tinha muito mais representação antes dela colocar a representação forçada. Nossa, é da água pro vinho, cara. Como ela era antes e como era agora. Era muito melhor antes, nem se compara. uma empresa meio assustadora que parece que pode acabar com a sua reputação se você recusar. Put this stuff up to your higher ups. And if they don't see the value in what you're asking for when you ask for consultants, when you ask for research, go have a coffee with your marketing team and just terrify them with the possibility of what's going to happen if they don't give you what you want. I think you'll be pleasantly surprised or dismayed by the amount of money that marketing can give you. E pra mim o foda Essa puta aí, ela ficava ameaçando os estúdios. Ó, se você não colocar os woke ali, a gente vai chantagear você. de tudo isso é que existem jogos que às vezes nem saíram, nem tiveram a chance de pelo menos mostrarem as obras que estão sendo feitas, que já são tremendamente atacados porque tem uma personagem mulher, ou uma personagem negra, ou porque o designer narrativo é gay. Inclusive esse foi bem bizarro. Atacaram um narrative designer do jogo do Indiana Jones porque ele apareceu no vídeo de anúncio com essa camiseta. Aí já começaram a apontar que o jogo ia ser woke, fazendo estardalhaço. O fato dele ter dito que iam fazer o jogo mais pro público moderno, conhecer o Indiana Jones, também já interpretaram que ia ser woke, não sei o quê. E o jogo nem tinha saído. E adivinha, o jogo saiu e é um jogaço, não tendo nada do que os caras ficaram meses se estressando e atacando um cara que não fez nada além de um ótimo trabalho. Eu cheguei a ver um tweet que eu até perdi, nem tem como mostrar, mas de um cara falando, pô, esse cara aqui merece desculpas, tá ligado? E aí gente falando, não, ele não... Eu concordo, merece desculpas. Mas por que isso aconteceu? Porque a gente já sabe que os Wokens querem destruir os jogos. Você tá falando de Indiana Jones. Você viu o último filme de Indiana Jones, onde destroem totalmente o personagem? Você já viu o último filme? Destruíram totalmente o personagem, fizeram ele parecer o maior lixo, que é pra poder colocar aquela... Era a filha dele? Eu nem lembro mais. Que é pra substituir ele por uma mulher e mostrar como mulheres são melhores que homens. Elas resolvem as coisas muito melhores e como o homem só merece pedir perdão por ser homem. Sabe? A gente, nós gamers, estávamos preocupados com isso no jogo do Indiana Jones. Ele ser um bosta pra mostrar que as mulheres eram tudo melhor. Você entende? fez nada mais do que o seu trabalho. Sim, mas ele merece desculpas do tanto de ataque que esse cara sofreu por nada, por ser gay, sabe? Mas é claro que os caras vão se fazer de desentendido, porque eles sempre estão na razão. E esse é um dos problemas. Tem uma galera que aproveita esses temas só pra esbanjar preconceito e ter essa máscara aí de lacração, que é uma realidade que acontece, mas não tão extremo como eles colocam. Até porque... Não tão extremo. Aí você me coloca a porra de Dragon Age, que era pra ser totalmente diferente. Você pega o primeiro jogo e coloca isso aí, tudo é diferente. Esse pessoal woke não enxerga mesmo não, cara. Não enxerga como as franquias foram destruídas, não. Nada justifica preconceito, mas vinham os caras. Mas veja bem, pela aparência do cara você espera o lacre. Os caras passam pano pra preconceito e ataques e dane-se, tá ligado? Tipo a personagem do novo jogo da Naughty Dog, que é negra e careca, e os caras fizeram uma versão dela branca e asiática. Cara, o que é isso? Ou O que é isso? É nós mostrando a vocês como poderia ser muito melhor. Mas vocês são woke demais, né, pra perceber. a personagem da Angela do Silent Hill 2, que fizeram um mod pra, entre aspas, arrumar o rosto dela e... Sim, pra arrumar. Ela é uma porra de uma adolescente de 16 anos que foi estudada várias vezes pelo pai dela. De acordo com o próprio jogo, se não me engano, foram 23 vezes. Então, tipo, você acha que uma moça que foi estudada tantas vezes era porque ela era feia? Você acha que o cara ia ficar com o negócio duro lá pra uma moça feia? Não, é porque ela era bonita, caralho. As ideias. Mano, ela parece uma obesona ali na direita, cara.
Você acha que o pai dela ia fazer aquilo com ela se ela fosse uma obesona? Cada ideia, viu, bicho? Isso é doentio, se é que a atriz da personagem é assim. A mina também do Perfect Dark, que reclamaram que masculinizaram ela de Sim, masculinizaram. Ela tem o queixo de macho ali. propósito, com o queixo mais quadradinho. E a atriz é igual. Desculpa se ela nasceu assim, sabe? Não vou desculpar. Sabe por quê? Porque ela foi escolhida a dedo, justamente pelo fato dela parecer homem. Não vou desculpar. Por que eu vou desculpar se propositalmente pegaram ela porque ela parece? Cara, os woke, cara, não enxerga não o wokeismo deles. Isso acontece muito em Hollywood também, e o público gamer que não sai do quarto tá entrando nessa. As pessoas estão problematizando e reclamando de aparência de pessoas, de como elas são. E por uma pressão absurda de, tipo, top estrelas de Hollywood, no caso, algumas acabar mudando com cirurgias plásticas e tudo em busca de um padrão de beleza inalcançável que o público cobra, que julga. Imagina você atriz ou ator de um jogo e as pessoas reclamam do seu rosto, da sua aparência e usam mod pra alterar, com esse tipo de tweet. De nego falando que Baldur's Gate é um sucesso porque tem mulheres atraentes, como se um jogo, a sua qualidade se resumisse a ter mulheres bonitas. Não se resume a isso. Cara, os woke sempre vem com essa merda desse negócio, cara. Não se resume a isso. Mas, veja bem, quando você vem com uma mulher feia no jogo, a gente já sabe o motivo. É porque vocês acham que mulheres são seres inferiores que não merecem ser bonitas. A gente sabe que vocês são misândricos, sabe? Vocês têm aquela misandria onde mulher só pode ser feia. Pra ser realista, ela tem que ser a mulher mais masculina que existe. Porque vocês são anti-mulher. Sabe? Eu vou mostrar um pequeno clipe aqui que mostra quem realmente entendeu a indústria dos games. Estão vendo esse clipe aqui, ó? Esse clipezinho aqui, ó. Muitas vezes mostram esse clipe aqui na Twitter e outro site, perguntando: ah, então é isso que homens querem? E eu posso dizer com toda certeza: sim, é isso que homens querem. Sabe? Ó, é isso aqui, ó, que homens querem. Tá vendo isso aqui? Se o público-alvo do jogo for homens, é isso que nós queremos. As empresas de gacha, que são as empresas mais nefastas, já descobriram que é isso que dá dinheiro. Mas as empresas grandes de games, essas otárias, elas deixam a cultura woke infectar e dizer que mulher assim, sendo bonita assim, não pode. Não, mulher tem que ser feia. Mulher tem que ser um negócio horrível, que homem sinta nojo. Porque mulher é um ser inferior, ela tem que ser feiosa, tem que ser lésbica, porque ela também não pode se interessar por homem, porque homem é lixo, homem tem que morrer tudinho e pedir desculpa por ser homem. É basicamente assim as empresas woke. Sabe? Elas se recusam a querer enxergar o mundo como ele realmente é e tentar fazer lavagem cerebral em nós. Sabe? Eles olham um negócio desse assim, vê uma mulher bonita dessa e pensa: nossa, que negócio pra Gunner, que negócio desse daí pra... Como é? Que negócio pra incel. Pronto. Outra palavra que eles usam, incel. Sabe? Eles usam todo tipo de palavra assim pra fazer os homens se sentirem inferiorizados, mas é porque eles também odeiam homens. Eles odeiam homens e odeiam mulheres. Eles odeiam ambos. Porque mulher eles só consideram gente se for feia e homem eles querem mortos. Então é basicamente isso. Tá vendo? E mesmo assim, sabendo que esse é o que o público quer, aquilo ali é o que o público quer, os woke não enxerga. Esses caras não gostam de videogame. Videogame não é pra esses caras. E A gente gosta de videogame, a gente não gosta dos nossos videogames sendo estragados. E é isso que a cultura woke faz. aparentemente mulher também não, né? Porque falaram que a Ciri em The Witcher 4 tá feia. Ou reclamando dos pelinhos claros que tem no rosto da Aloy. Esse dos pelinhos claros do rosto da Aloy, eu acho que realmente o cara que fez esse comentário não conhece mulher de perto, não. Provavelmente não deve ter nem mãe.
Acho que os caras nunca viram uma mulher de perto. E outra parada, mano. E se for feia, qual é o problema? Você nunca viu O problema é a misandria. O ódio por mulheres bonitas. um filme que um protagonista fosse feio, um personagem fosse feio, você deixou de ver por causa disso? Eu vi um garoto falando que pra jogar com um personagem, ele precisa achar ele bonito, gostar do que vê. Imagina esse cara iniciando o Dark Souls e ver o Tarnish todo fudido, tá ligado? Ou o Geralt no primeiro The Witcher que parece que fumou 10 pedras de crack. Os caras problematizando a mina do Fable sem feia e usando Stellar Blade, que é sexualizada pela sua própria comunidade até o talo como bastião de anti-lacração, colocando que o Oriente é que tá salvando a indústria só por causa Sim, é o Oriente que tá salvando. Porque eles sabem o que é que dá dinheiro. Enquanto os woke não. Os woke só querem fazer lavagem cerebral e dizer que mulher só pode ser feia e homem tem que pedir perdão por ser homem. disso. Mas ninguém fala em como é o Ocidente que tá cobrando pra você ter New Game Plus no Yakuza 8, onde você precisa disso pra platinar, né? Ou que você precisa comprar as músicas de Dragon Ball Sparking Zero separado. As músicas. E Mas isso aí é música mesmo. Você tá dizendo que é um DLC, no caso. DLC de música separado. É justo. Porque elas são músicas fora do jogo. São músicas diferentes. Pô, tem Persona, tem isso, cara. Se eu quiser jogar Persona 5 com as músicas de Persona 3, eu tenho que comprar um negócio separado, caralho. Do que você tá reclamando? ninguém fala nada, só olha pra teta. Ou no review do Esquadrão Suicida, que eu tava analisando como o povo tava problematizando a Arlequina largar aquela roupa toda apertada, de saia curta, decote, pra colocar uma roupa normal, sabe? E esses tipos de tweet... Pra colocar uma roupa normal. Cara, olha essa Arlequina. Eu vou até voltar aqui um pouquinho. Olha essa Arlequina tábua, cara. Olha a antiga. Eu acho que essa daí é a antiga. Que tinha seios ali, né? Agora olha essa tábua. Isso é a Arlequina? Tô dizendo? Esse pessoal de hoje não quer fazer jogo bonito. Quer passar a mensagem que mulher tem que ser feia, tem que ser tábua. Mulher não pode mais ter seios. Ela tem que ser. Ela tem que ser tábua para não deixar as trans ofendidas. normal, sabe? E esses tipos de tweet eu acho bem perigosos também, porque essa exigência da galera em corpos redondos, e decotes, e peitos grandes, e roupas apertadas, isso daí é a pornografia acabando com o teu cérebro, mano. Toma cuidado. Ó, você tá se focando só na parte da imagem. Mas o problema não é a imagem, é a mensagem que passa. Não é normal isso. As pessoas esquecem coisas que deveriam importar de verdade num jogo, que é gameplay, história, mundo, Sim! Sim, os wokes odeiam história que preste. Eles só querem contar uma história. Eles querem contar a história da mulher sapatão lá, que fica com outra mulher enquanto ela se vinga do patriarcado. Que é basicamente, olha, The Last of Us é essa merda, o Ghost of Yotei é essa mesma merda de história de vingança, sabe? Da lésbica lá, a Gil Boss, que odeia homem e fica lá com outra mulher, cuidando do filho dos outros. É a mesma merda. E eu tenho certeza que aquele Intergaláctico vai ser outra merda igual. A mulher lá, ela provavelmente ela é uma sapatão que vai arranjar outra mulher lá na frente. Provavelmente o irmão de algum delas, ou o namorado de algum delas, vai engravidar uma das duas e ela vai ter que cuidar do filho lá, enquanto o cara vai morrer, provavelmente, porque é sempre essas mesmas merda. versão que você vai ter nele. E eu não tô dizendo que casos como Stellar Blade, que a mina é gostosa, beleza, seja um problema. Não tô dizendo que esse é o problema. O que ainda é bizarro, porque os caras sexualizam ela até demais. O estúdio até força umas paradinhas nos trailers, mas o problema é o público mesmo. Olha essa porra. Não tô dizendo que é pra extinguir um tipo, mas não tem por que você problematizar. O contrário, você... Tem sim. só exigir isso. E é o que eu falei no início. Esse tópico das coisas forçadas fazia um sentido. Mas o gamer não sabe argumentar sobre, formar suas ideias. Isso eu concordo. O gamer... É porque a maioria dos gamers são novos demais. Eu já tenho 42. Respeitoso e embasar bem sobre onde tá o verdadeiro problema. Se você quer realmente fazer a diferença criticando a Sweet Baby In que tá nos jogos, não é xingando e atacando e mudando a etnia da atriz que foi contratada e não tem culpa nenhuma. A atriz não tem culpa. Quem tem culpa é os contratadores que contrataram ela sabendo que ela se encaixava em determinado perfil, sabe?
empresa sentem no bolso. Se você discorda dessa empresa, não jogue os jogos. Simplesmente. Isso! É por isso que a gente tá boicotando essas merdas tudinho. E a Sony já disse que se Intergalactic fracassar, igual o Yotei tá fracassando, eles vão abandonar o Ocidente. Isso. É isso. A gente tem que fazer isso. Boicote, pessoal. Boicote geral. Se o jogo for woke, pode não comprar. Faça esse tipo de manifestação, que aí no fim, mesmo que você tenha qualquer tipo de razão em algum ponto, se você partir pra ofensa, pra ataque, ninguém vai te ouvir. Você só vai acabar se tornando a piada pra indústria. Tanto que tá enchendo de meme do essa tal lacração está na sala com você agora. A gente chegou num nível de extremismo que eu não vejo volta, pra ser sincero. Vai continuar com esses caras vendo mulher aleatória num jogo como Ghost of Yotei falando que é lacração, porque não pode ter mulher. E a galera do outro lado nem vai ouvir o real problema que eles deveriam estar argumentando, porque eles são burros. Talvez por uma visão meio jurássica de alguns produtores, alguns acham que só o fato de você colocar uma mulher ali, um negro ali, um personagem LGBT ali já é o suficiente pra algum tipo de mensagem ser passada. Sendo que Não é. Mas já fica pra aquele pessoal que percebe padrões, sabe? Porque a gente vai investigar. Por que colocaram essa personagem aqui? Será que o estúdio é woke? Aí a gente descobre, sim, o estúdio é woke e o jogo ficou uma merda por causa disso. Igual essa protagonista aí que você tá mostrando na tela, que é a personagem mais chata que eu já vi em toda a minha vida. que, como qualquer outro personagem, ele precisa ser bem construído e escrito para as pessoas se identificarem e se inspirarem nele. Ele ser um ótimo personagem como o Bayek, por exemplo, que é o meu personagem favorito de AC, inclusive. Eu também já vi algumas criadoras mulheres que falam que não conseguem se sentir inspiradas e representadas por aquelas mulheres indestrutíveis mentalmente falando. Aqueles exemplos tipo a Eloy que não passa por dificuldades, não tem problemas e tá sempre focada, muito guerreira. Isso desumaniza algo que tinha como objetivo espelhar pessoas, mas ninguém é perfeito. Todos têm problemas e a graça é ver um personagem que você se identifica passando por problemas que você se identifica e em como ele é foda de passar por tudo isso por cima. E no fim, isso não tem e vira um personagem vazio que pode até encaixar em algum grupo, mas não vai agradar ninguém. Ou poderia ser melhor, pelo menos. E eu não digo que ninguém gosta da Eloy, tá? Foi só um exemplo que uma criadora deu. Se você tiver um exemplo melhor na cabeça, tipo Capitã Marvel, coisa do tipo, você comenta aí. Mas apesar de eu estar tentando mostrar os dois lados dessa história, que eu acho que todo mundo deveria fazer isso quando rola qualquer treta na internet, tentar olhar os dois lados, independente do quão extremista parece. Se não ficou meio claro a minha opinião, bem brevemente, é que eu não vejo problema em ter. Eu acho que deve ter mesmo. Tipo, que tenha muito, porque sai muito jogo pra todo mundo e o gamer é acomodado, mimado e vitimista. Mas o problema é que acho que eles não sabem argumentar e só partem pro ataque é em como isso é feito, a forma de abordagem. Como eu falei, talvez por uma questão de produtores jurássicos, superficialidade de roteiros, vontade, aí já é algo muito backstage com um assunto que daria horas de vídeo. Acho que essa minha opinião não é nenhuma novidade, todo mundo pensa que personagens devem ser melhor escritos, muitas obras estão ficando cada vez mais superficiais, no geral mesmo. A questão é que existe essa minoria barulhenta de gamers ranzinzas que só de verem um ser humano não hétero, não branco, não mulher, já começa a soltar seu preconceito mascarado e ir pro Twitter, Facebook, comentários de vídeo no YouTube. Acho que é um evento canônico na vida de qualquer youtuber receber comentários de uma criança ou de um adolescente, às vezes até de um velho ranzinza, de que o jogo tem lacração e que o famoso que lacra não lucra, como se o motivo de um jogo flopar fosse por causa desse tipo de ideologia. Mas é! Meu Deus. Tá vendo? Esse pessoal woke, eles não enxergam o woke destruindo os jogos que a gente ama. Tá vendo? Agora, você vai me dizer que Dragon Age Vanguard não ficou aquela merda porque o estúdio woke fez o jogo woke. Você vai me dizer que a Valve não foi um grande fracasso porque o pessoal não ficou tão woke que deixaram de fazer um jogo de qualidade pra fazer um jogo woke. É que, tipo, se você for parar pra pensar em todos os jogos que foram mal, que não venderam, que foram flop, assim, e tinham essas coisas, eles não floparam por ter essas coisas, mas por decisões ruins de design, ou porque só eram ruins mesmo. Imagina se Far Cry 4 tivesse lançado em 2024, se Metal Gear 3 tivesse lançado em 2024, GTA 4, ou Paper Mario, enfim. Se os caras... Não vejo problema em nenhum desses, cara. O problema desses jogos não foi ter essas coisas aí que você tá dizendo. Aliás, o problema desses jogos, não. Esses jogos não tiveram problema, não. Essas coisas que você tá dizendo... eu tô dizendo, os woke não enxerga, cara. Os woke, eles não enxergam o problema quando a gente diz na cara deles, cara. Não se esforçaram pra entender tudo que eu falei e estarem espumando nos comentários agora, me xingando. Paciência, né? Tiveram outros comentários de vocês mais específicos, como reclamar de quem joga por assinatura, se é que agora deixaram claro que até quem compra seus jogos não tem direito a eles, é só uma licença pra jogar, parece que o jogo virou, não é mesmo? Não jogar um game se baseando em nota do Metacritic, nem tenho palavras, tem gente que se viu amarelinho tá fora, tá perdendo tanto jogo legal, o cara deixa de jogar se baseando na opinião de jornalista, que combate por turno é um estilo de jogo datado, de gente que reclama que 30 FPS é injogável. Eu sou da opinião que se você compra um console nova geração que se vende como algo que roda 60, deveria ter, né? Mas isso é uma escolha do estúdio em ter ou não, mas eu não deixo de jogar por
por isso. Eu vou pro PC, sei lá. Então, é isso. Pra acabar o ano bem, desabafamos. O Gamer Reclamão, ele nunca vai acabar, muito pelo contrário, as pessoas só vão ficar cada vez mais exigentes com qualquer coisa. E aí vão surgindo esses casos de, tipo, a Naughty Dog, que posta o trailer dos seus vídeos no YouTube e precisa privar os comentários, onde perde um pouco a magia dos desenvolvedores vendo o que o seu público tá achando e não ficar querendo atacar porque tem uma personagem que eles não acharam bonita no jogo. Ou casos como o Kojima, que só posta coisa no Twitter e não olha comentário nenhum. E a gente segue nossa vidinha, diferente desses caras. Vamos jogar pra valer, curtir o que deve ser curtido, coisas que não nos divertem e não nos atraem. A gente não joga, deixa pra quem curte, dá pra viver em paz. Obrigado a todos os membros que estão passando aí na tela, estamos chegando a quase 100 membros, então muito obrigado a todo mundo. Feliz ano novo pra geral. Espero que fique tudo bem com todos vocês. Vou morrer. Até nunca mais, adeus. O canal tá sendo finalizado. Esse ano foi bem difícil, mas o reboot ele deu muitos frutos, então eu acredito muito que ano que vem a gente chegue aos 100 mil inscritos. Estamos com 80 mil, então tá quase lá. O meu próximo vídeo do ano que vem já vai começar dando uma rebutada legal, então fiquem espertos. Obrigado, Japa, por ser o fotógrafo / cameraman desse vídeo. Pra quem quiser um fotógrafo em São Paulo, vou deixar o Instagram aí na descrição, quem quiser. E tem 2 vídeos aqui passando na tela, caso você não tenha assistido. E Feliz Natal, Feliz Ano Novo e até mais. Bom, foi um vídeo razoável. Foi um vídeo razoável. Realmente, muita coisa que ele disse é verdade. Os gamers vão reclamar sempre. Mas a visão que ele tem de woke, cara, é muito superficial. Ele acha mesmo que a gente tá reclamando só porque as mulheres são feias nos jogos. Não é só por isso. Não é só por isso. Tem muito mais profundidade. A mulher feia num jogo é a maior indicação de que o jogo não vai prestar, porque o resto do jogo também vai ser woke, sabe? Então, quando a gente vê aquela protagonista de Interestelar, a gente já sabe que o jogo vai ter aquele roteiro woke merda de Gil Boss, que provavelmente vai ser uma lésbica, que vai arranjar lá... Se duvidar, ela vai encontrar um dos vilões, que vai ser outra mulher, e como mulher não pode ser vilão por algum motivo, ela vai se apaixonar lá, sabe? Esse tipo de coisa. A gente já sabe dessas histórias merda. Estão dizendo, ultimamente, que Sony só faz o mesmo jogo, a mesma história. E eu concordo, porque o woke só sabe contar aquela mesma merda de história, de vingança contra o patriarcado e tal. Bom, pessoal, esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado por terem assistido até o fim. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e comentar com suas opiniões. Considerem também ativar o sininho para serem notificados das lives e vídeos. Meu nome é Mr. Zaknis, um grande abraço por trás com muito carinho e até a próxima. Fui!